Oi! Olá, tudo bem? Tudo certinho? Boa noite, boa tarde, bom dia. Fala, galera, vídeo novo se iniciando. A influenciadora Júlia participou do programa Queima a Língua. Ela fez uma trollagem, ligou para sua melhor amiga, Letícia Paná, avisando que tinha voltado com seu ex. A amiga Letícia Paná não acreditou e esculachou ela. Como ela podia ter feito isso? Tanto que ela passou na mão do ex e ela voltou para ele. Aí o ex viu o vídeo e disse que vai processar Letícia Paná. Vamos entender essa treta agora. Oi, amiga. Esse Oi. aqui é o exato momento que a trollagem começa. Desculpa, eu tava dando banho na seca. O que foi? Você tá ocupada agora? Não, tô dando banho na seca. O que foi? Cara, eu preciso pedir sua opinião sobre uma coisa. Ai, sua cachorra. Eu pensei que tinha acontecido alguma coisa, cara. Teoricamente aconteceu, mas tipo assim, eu preciso Aconteceu o que será que aconteceu? falar com você antes. Peraí. Ai, amiga, eu tô até mal, sabe? O que aconteceu? O Luiz foi em casa, né, buscar umas coisas dele. E daí ele conversou comigo, falou que queria voltar. E eu Luiz, o ex. tô tipo, mano, tô mal. Puta que pariu. Sabia que isso ia acontecer. Calma, ó, presta atenção. Vamos lá. Você tá mal porque você voltou sentimentos em você que você achava que não sentia? Ou porque você tá mal por ele? Não, Pode amiga, ser tipo sincera, assim, pode ser sincera. eu fiquei, tipo, meio, sabe, balançada em ver ele. E daí a gente acabou e ficou. Vocês ficaram? Aham. De sexo? Não, amiga. Não é possível isso. Eu não sei o que Não é falar, possível, amiga. só eu que acho que está errado. Bora, Letícia, esculacha ela agora, mulher, esculacha. Você tá zoando, não é possível que você tenha ficado com ele. Não, dele ter pedido pra voltar com você, eu até compreendo. Amiga, mas foi tipo assim, no calor do momento, sabe? Ele começou a falar coisas assim e tal. Daí eu fiquei tipo, mano, fui e fiquei. E daí ele foi embora e agora eu tô, tipo, mal. Calor do momento do quê, Júlia? Calor do momento do quê, minha filha? Ele abandonou o filho dele? Que calor você sentiu por esse macho? Letícia, para de falar, Letícia, para. Não é possível, o cara não paga pensão. Tá completamente despirocado das ideias. Te trata igual bosta e você tá com calor de momento do quê, meu amor? Fala pra mim. Corta, produção. Corta, produção. Mentira essa porra. Amiga, Fala a tipo verdade. assim, mas não é por conta do Thomas e tal, é por conta, tipo, do que a gente viveu, sabe? Fala, rapaziada. Que apareceu para se pronunciar da sua versão da história, falar de fato o que aconteceu. Me chamo Luiz Augusto, sou conhecido aqui pela internet por vocês como o Alemão Luiz e sou pai da criança mais da hora do mundo, que é o Tonton. Peraí, sou pai da criança mais da hora do mundo. Não era só dizer eu sou pai, eu sou a pessoa que foi falada naquele vídeo, foi dito sobre mim, agora eu vou me pronunciar. O jeito dele se expressar, a linguagem é bem diferente. Que vocês conhecem também. Conheci a mãe do meu filho em meados de 2018, quando a gente era criança. E a separação aconteceu através de uma escolha minha, entendeu, rapaziada? É eu que decidi sair de casa. E após o nosso término, a gente tentou procurar entender como que ia funcionar as coisas, como que a gente ia se entender. E acabou causando alguns conflitos, mas enfim, já estamos bem hoje. Entre ontem e hoje eu recebi diversas mensagens no meu direct, pessoas me mandando vários vídeos, enviando o link referente a um corte que saiu num programa, onde é citado o meu nome e falaram umas atrocidades, eu não digo nem em verdade. Falaram diversas atrocidades sobre a minha pessoa. Como assim? Como assim? Mas calma, rapaziada. Porque tudo isso vai ser desmentido hoje, comprovado, com print. E quem disse isso, mano, vai ter que comprovar judicialmente. Não tem o que fazer, viu? E o que mais me surpreende é que uma pessoa que não estava dentro do meu relacionamento veio nas redes, tá ligado? Por volta desse corte. Soltou uma pá de mentira no puro tom de deboche. Para aí, você tá dizendo que ela não sabia de nada do seu relacionamento, ela não sabia nada com o que você passava junto com a Júlia, o convívio de vocês. Ela era só uma amiga que tava por fora, é isso que você está querendo dizer? Tá? Porque não foi tipo um negocinho leve, foi no puro tom de deboche. Mas, como eu já disse,
vai ter que arcar com as consequências agora. E pra quem não tá entendendo, o primeiro ponto citado nesse corte é falar que eu não pago pensão pro meu filho, tá ligado? Sim, pro Tonton. Falar que eu não pago pensão pra ele. Como que eu não pago pensão pra ele? Olha o tanto de print que eu tô colocando aqui pra vocês, tá ligado? Reparem bem na data, reparem bem no valor. Comecei a pagar o mês seguinte que eu saí de casa, ou seja, de agosto até outubro, eu tava pagando um valor acordado com a mãe do meu filho. Agora, a partir de novembro, já é um valor estipulado pela justiça, entendeu, rapaziada? É só vocês verificarem os prints. E o segundo fator, pra mim, é o pior. Qual é o segundo? Desabafa, Luiz. A pessoa chegar falando que eu abandonei o meu filho. Explica pra mim um negócio. Como que eu abandonei meu filho, sendo que desde o término eu venho tentando estipular uma semana de cada. Uma semana comigo, uma semana com a mãe. Uma semana comigo, uma semana com a mãe. Hoje em dia, infelizmente, foi estipulado pela justiça eu ficar com meu filho um final de semana e vou ver ele depois de 15 dias. Ou seja, um final de semana, 15 dias se passaram, eu fico com o Thomas. Então, caraca, eu realmente quero abandonar meu filho? É isso mesmo que você tá sabendo? É isso que estão falando pra você? Porque se estão falando isso pra você, minha filha, não tá mostrando a verdade, entendeu? Já venho falar aqui pra você, mano. Não adianta ficar mandando mensagem de madrugada. Para aí, mano, como assim? Tá ligado? Pá! Card de quê? Card de quê? Pra mim, tá ligado? Pedindo pra alguém conversar comigo, certo? Pra eu poder rever o que eu vou fazer. Mano, a resposta que você precisa tá nesse vídeo. E acabou. E em meio ao texto gigante que você me mandou aqui, você fala: achei que estava em uma conversa privada com a minha melhor amiga. Mas, diferente da amizade de vocês, eu tenho amigos que me privaram de eu poder responder certas polêmicas envolvendo meu nome, tá ligado? Eu sempre me mantive quietinho, sempre prezando pelo melhor a ser feito, entendeu? Ao invés de eu ficar discutindo, causando mais polêmica ainda. Dessa vez não tem como, né? Dessa vez é impossível ficar quieto, pô. Uma pá de gente me tacando hate, tá ligado? Uma pá de gente mandando Card de quê? Card de quê? Tá ligado? E pá! mensagem pra mim. E o que mais me espanta é você falar sobre a realidade de hoje sem saber da realidade passada. Eu queria entender quem que te deu esse direito de você sair na net pra ficar falando uma pá de merda sobre a mesma pessoa e achar que vai passar batido, tá ligado? Será que você parou pra pensar que você cometeu um crime de calúnia, difamação, entendeu? Será que você pensou nessa possibilidade? Será? Para aí. Mas ela pensou que estaria numa conversa privada. Ela não imaginou que estava sendo gravado. Seria uma trollagem. Seria exibida num canal, no YouTube. Então, se você não queria causar todo esse caos, igual você citou no texto também, o mínimo que você poderia fazer é ficar calado. E no mesmo corte, a Júlia fala que após o término, ela tomou a pá de hate e eu não. Quantas vezes vocês me viram envolvido em polêmica? Quantas vezes vocês me viram soltando indiretinha, tá ligado? Pra tentar ganhar views, pra tentar ganhar likes. Quantas vezes vocês presenciaram isso? O máximo que eu fiz, pra não falar que eu não fiz nada, tá? O máximo que eu fiz foi fazer piada, foi fazer graça em cima disso, tá ligado? Deixar um pouquinho de suspense na parada, mas nunca vim aqui me pronunciar referente a isso, nunca. Primeiro que é uma intimidade nossa, minha com ela, tá ligado? O que a gente tem que ter é uma boa relação, por quê? Por conta do nosso filho, entende? E eu e a Júlia, hoje em dia, estamos de boa, a gente conversa, tá ligado? A gente sempre manda foto um pro outro sobre o Thomas, a gente sempre quer saber sobre o Thomas. Então, para que eu não venha aqui de novo nessa forma, um pouquinho mais sério, saindo um pouco do meu pessoal, mano, é simples. Me deixa em paz, tá ligado? Pô, eu não arrumo encrenca com ninguém, mano. Eu sou mó de boa, mó suave. Então, pra encerrar esse assunto aqui com vocês, mano. Fala logo, desembucha. Tu vai processar ou não vai? Vai ou não vai? Se decide, alemão. A minha prioridade hoje é o meu filho, sim. Então, tudo que eu puder fazer por ele, eu vou fazer, entendeu? Sempre que eu puder ficar com ele, eu vou ficar com ele, tá ligado? Porque ele é a coisa mais importante da minha vida, mano. E da minha vida cuido eu. Certo, rapaziada? Gente, eu vou começar. Letícia Panar resolveu se pronunciar, porque ela achou que estava numa conversa privada, ela não imaginou que foi uma trollagem, que estava passando o vídeo na internet, todo mundo assistiu esse corte. O vídeo dizendo que isso daqui não é um pronunciamento, eu só vim explicar aqui alguns fatos sobre o meu nome. Vamos lá, o primeiro questionamento que eu vou deixar é o seguinte: vocês, quando as amigas de vocês estão numa situação 100% fragilizada em todos os aspectos da vida dela, vocês costumam jogar ela no meio da fogueira ou vocês acolhem? Só pra eu Acolhe, ajuda, escuta o que ela tem pra desabafar, dá conselho. saber. Porque aqui eu acolho.
E eu já fui muito acolhida. Até por amigas que hoje não fazem mais parte do meu círculo social. Mas tem coisas, entendeu? Que graças a amigas a gente consegue se levantar. Porque depois que a gente vira adulto e a gente pega as nossas responsabilidades e não vai pra casa da nossa mãe, entendeu? É isso que acontece. A gente precisa às vezes de amigos pra nos levantar. Segundo ponto. Gente, eu vou explicar o que aconteceu nesse programa. Apesar da Júlia ser uma das minhas melhores amigas, ela não me dita cada passo calculado que ela vai dar na vida dela. Então eu não sabia nem que ela estava indo nesse programa. E no meio desse programa, pega e eles falaram, olha, você vai ter que fazer uma trollagem e tal. E aí ela resolve me ligar, entendeu? Só que, na nossa vida, né, a gente tem algumas conversas recorrentes sobre situações. Assim como o próprio tem conversas recorrentes sobre certas situações e ele sabe, entendeu? Porque chega até a gente e a gente sabe, gente. Porra, se você tem um amigo e você não poder contar sobre a sua vida pro seu amigo, então, né? Então não faz sentido Desabafar, contar o que está acontecendo. nenhum você ter esse amigo. Então, no momento que ela me pega e fala isso, dito todas as coisas que estavam acontecendo ali naquela época, porque esse vídeo foi gravado há meses atrás e foi postado só agora, que esse daqui também é um ponto que eu acho, né? E como ela pega e me fala isso, eu não sabia que era uma trollagem, eu falei, gente, pera lá, não é possível, nós não estamos vivendo no mesmo mundo, né? Eu simplesmente peguei e descaralhei, assim como ele já descaralhou ela diversas vezes. Obviamente, porque eu pensei que era uma conversa entre amigas. Ai, mas nossa, se você tá entre amigas, então você fala mal. Sim. Porque é uma conversa entre amigas. Uma conta o segredo da outra pra outra, a vida, o que está passando, que está só entre as duas, e mais ninguém. Sim. Sim, se eu preciso colocar uma amiga minha dentro da realidade dela, o que for necessário falar, a gente tem que falar. Assim como a Júlia já fez isso diversas vezes. Assim como eu tenho outras amigas que a gente faz isso diversas vezes. Às vezes a gente precisa dar broncas nos nossos amigos para eles poderem acordar pra vida. Enfim, dito todas as coisas que estavam acontecendo naquele momento, eu usei as justificativas que estavam acontecendo naquele momento. Tanto é que quando ela pega, ela fala, ah, é uma trollagem, sei lá o que, eu fico tipo, pô. E aí eu peço, eles falam, ah, não, a gente vai cortar, a gente vai tirar, tal. Enfim, não tiraram, tá bom? E essa daqui foi uma das conversas que eu tive ontem com a Júlia, porque eu peguei e falei assim, gente, não posta isso. Não foi algo que tinha sido combinado e etc entre vocês. Isso daí vai recair sobre alguém. Enfim, e aí eu pego e Aí imagina que recaiu sobre quem? Sobre quem? eu falo assim, olha, não é sonso não, isso não tô nem falando do outro, é sobre o pessoal do programa. Enfim, daqui eu pego e falo assim, ó, essa daqui foi literalmente a única coisa que eu falei desde quando eu descobri que era brincadeira, que era uma trollagem. Você sabe muito bem como funciona a internet, não adianta depois falar, ah, é só não ligar. Daí vira de um alvoroço do... e eu já vou estar envolvida nisso por algo que eu já tinha falado isso, eu acho muita filha de coração. Hoje de manhã ia a conversa rolando na madrugada, entendeu? Porque a gente já sabia o que ia dar. Ó, eu acho que o mínimo possível que a gente puder postar nas redes sociais sobre a nossa vida particular tem que ser feito. Porque as pessoas são ruins. Tudo bem que eu acho que eu tô sentindo um pouco a mais, porque eu tô grávida, eu tô me sentindo descompensada. Então, gente, a minha indignação foi a seguinte, pô, eu fui, conversei, falei, caraca, eu tô grávida, eu não quero ter que ficar passando por esse tipo de, sabe, de polêmica, de ter que ficar me justificando, e sei lá o que, já foi combinado, já foi acordado, por que simplesmente vão postar uma coisa que eles sabem que vão gerar hate agora que as coisas estão se estabilizando, entendeu? Só que simplesmente isso foi ignorado. Pois então, eu vendo que não ia dar resultado nenhum, eu pedi para o programa, o que eu fiz? Peguei, mandei uma mensagem pro Luiz, gente, 2 horas da manhã. E aí eu venho aqui, eu falo, oi Luiz, tudo bem? Tô te mandando essa mensagem de falta com calma e respeito, porque não me sinto bem sendo envolvida nessa situação. O vídeo que saiu agora foi gravado há meses, num contexto completamente diferente da relação deles dois. Numa conversa que eu acreditava ser privada, somente descobri que era uma trollagem. Em nenhum momento imaginei que aquilo seria exposto. Inclusive pedi para não ser postado e foi ignorado. O que foi dito ali reflete uma percepção daquele momento, em meio a muita confusão emocional de todos os lados, de vocês, né, que no caso era deles, e assim como você deve dizer as coisas para os seus amigos, eu também tenho as minhas conversas com a Júlia, justamente por ela ser uma das minhas melhores amigas. Mas sei também que isso não é a realidade de hoje, e que muitas coisas mudaram nesse meio tempo, inclusive sua relação com o Thomas. Aqui eu falo que não é do meu perfil e eu não quero ser envolvida em nenhum tipo de polêmica, ainda mais grávida, porque eu tô cuidando da minha saúde mental, essas coisas.
Enfim, e que muito menos no relacionamento deles, porque querendo ou não é um relacionamento, seja amoroso ou não, não é um lugar que me pertence. E se em algum momento as minhas falas te feriram, saiba que não foi com a intenção de te atacar publicamente ou te prejudicar. Espero que você entenda meu posicionamento e o meu pedido de ficar fora disso daqui pra frente. E claro, desculpas, mas vim me justificar para que não tenhamos que fazer disso um alvoroço, tanto aqui quanto lá. Pedi para a Júlia também. Gente, 2h da manhã, tá? Ah, Letícia, então você mentiu sobre a situação? Gente, obviamente que não. Inclusive, no próprio corte, a Júlia pega e fala assim, eu tava com medo dela expor as outras coisas e tal. Porque, gente, aconteceram diversas coisas, só que como que eu vou vir aqui pra vocês e expor essas situações por A mais B, sendo que é uma coisa que tem que ser feita pros dois, se eles quiserem, entendeu? O que eu de fato estou vindo aqui falar é o quê? Sobre me justificar, entendeu? Porque o que tá aparecendo é o quê? Nossa, a amiga queria voltar e aí a outra amiga foi lá e esculachou ele sem motivo nenhum. Usou fontes da cabeça dela e foi lá só pra prejudicar ele. Será que é assim? Por favor, né? Todo mundo aqui é adulto, todo mundo sabe muito bem das atitudes das quais tomam, entendeu? E tudo que eu menos queria aconteceu, que era que eu fosse envolvida nisso. Que foi exposta a sua imagem, agora estão dizendo que vai rolar processo dessa treta. A culpa é da produção do programa, que depois de um mês lançou o corte sobre essa trollagem. Uma coisa é eu estar com a minha amiga e eu aconselhar ela, eu ajudar ela, eu acolher ela e essas coisas. Outra coisa, isso é vir aqui publicamente e você, inclusive, saber do que foi dito pra você e você simplesmente dane-se. Assim como esteve dane-se por todas as vezes que a Júlia foi massacrada nessa internet e não teve uma alma pra estar com ela, né? Então, pera lá, é muito cômodo você levar uma pessoa ao extremo da loucura, entendeu? Você deixar a pessoa se afogar sozinha. É muito cômodo as pessoas falarem atrocidades da mãe do seu filho, você sabendo que não é verdade, entendeu? E você simplesmente falar, e já que não é comigo... Agora isso aqui foi uma indireta, Tchau, tchau. Agora, dito algumas coisas que eu já passei na minha vida, se vocês acham que eu vou ver uma mãe sozinha se ferrando, completamente sozinha, e vou ficar calada, porque, não me convém, não faz parte, eu não sei o lado dele, sabe? Vocês me desculpam, isso não é comigo. Porque eu bem sei todas as vezes em que eu tive que ficar de madrugada conversando com a Júlia, tá bom? Eu sei todas as vezes quando a Júlia teve crises e crises de ansiedade sozinha e ela tentava fazer de tudo pra conseguir cuidar do filho dela sozinha, tá bom? Enfim, gente, eu acho que só vocês têm que, às vezes, tomar uma cautelinha com as coisas que vocês falam. E não adianta vir aqui, Lê, mas ele foi lá, ele expôs print, nananana. Isso daí vocês vão conversar com a Júlia. Eu tô vindo aqui justificar sobre a minha fala. Falar a sua versão da história, porque não tinha dado autorização para ser exposto, era uma conversa privada, não imaginou que ia ser exposto, o vídeo ia ser colocado na internet, todo mundo assistiu, que deu a repercussão, que o ex se pronunciou, que diz que vai processar. Sobre o que eu fui envolvida, tá bom? E digo e repito, gente, às vezes algumas coisas elas têm que ser sustentadas. E eu não largo a minha amiga sozinha na fogueira. É isso, só isso que eu tenho pra falar. E só pra deixar claro uma coisinha. Essa questão de vir me ameaçar, comigo não rola. Comigo não dá. Pode até funcionar quando a gente tá muito frágil, sabe? Igual quando a Júlia passou, sabe? Que ela teve que escutar. A Letícia tá querendo desabafar, tá querendo falar alguma coisa, mas ela tá se segurando. Bora, mulher, rasga logo, fala o que foi que aconteceu. Tá, que tinha familiares advogados, etc. Sabe, só pra deixar a mulher numa corda bamba, só pra deixar ela com medo e receosa, então. Só que eu não tô frágil, entendeu? E eu já passei por esse tipo de situação. Então eu tô bem tranquila, E essa questão de ser da paz... eu lembro de algumas lives que foram ditas, onde ela foi zombada, sabe? Eu lembro também de algumas curtidas em comentários, só pra, sabe assim, só vamos dar uma mencionada. E só pra lembrar que existe sim uma parcela de culpa quando a gente vê o outro
sendo julgado, sendo ameaçado, sendo exposto de forma da qual a gente vê a verdade, de qual a gente viveu ali a verdade com aquela pessoa, mas a gente simplesmente ignora, né? Porque aí não convém pra você. Só convém quando você é citado. Mas quando a outra pessoa tá se ferrando todos os dias sozinha, daí não convém, né? A separação aconteceu através de uma Júlia resolveu se pronunciar também, rebater alguns argumentos. escolha minha, entendeu, rapaziada? É eu que decidi sair de casa. Dia 26 de julho de 2025, eu cheguei na minha casa e as coisas estavam assim porque o meu ex estava indo embora. E depois de 6 meses que eu venho recebendo hate todos os dias porque as pessoas da internet não aceitaram um término que não partiu de mim, o Luiz resolveu falar pra vocês que foi uma decisão dele. Mas vamos ver os comentários que eu recebi durante esse tempo? Mano, o Luiz não merecia isso, ele é tão gente boa. Ela não valorizou. Com certeza foi pela Júlia. Tudo culpa da Júlia. Mas, Júlia, por que você tá falando isso? Porque no cu dos outros é refresco e quando começam a botar no seu, a gente tem que vir na internet fazer... Peraí, então ele terminou de uma hora pra outra, só pegou suas coisas e foi embora. E o hate ficou em cima da Júlia, como se ela fosse a culpada. Vamos lá entendendo, ela rebatendo os argumentos. um pronunciamento, né? Porque a gente tem que falar que é um bom pai. Agora eu vou contextualizar vocês, porque tudo que eu falo tem embasamento, eu não tiro da minha bunda as informações, não. Recentemente viralizou um corte onde eu estou em um programa e eu ligo pra Letícia Panar, que é minha melhor amiga, e passo uma trollagem pra ela falando que eu voltei com o Luiz. Lembrando que tudo que a Letícia falou no vídeo, ela sabe por mim, ela não sabe de terceiros, ela não tirou da cabeça dela. Júlia, mas então por que a Letícia falou aquilo na ligação, que o Luiz não paga pensão? Vamos lá. Dia 26 de julho, o Luiz saiu de casa. Dia 6 de novembro, a minha advogada me mandou o acordo que foi estabelecido o valor da pensão alimentícia, dia 6 de novembro. Vamos contar? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 4 meses, vocês sabem contar? Eu sei. Exatamente um dia depois, dia 7 de novembro de 2025, o Luiz fez o primeiro depósito da pensão, que foi R$ 1.800. Luiz Augusto. Vou deixar aqui até o parágrafo que tá no acordo. 1.834. Ah, Júlia, mas e no dia 26 de julho até o dia 7 de novembro, que foi a primeira pensão que caiu na sua conta, o Luiz não ajudou em nada? Vamos dizer que a gente teve algumas divergências financeiras da parte do Luiz, coisa que a mãe não pode se dar o luxo de ter, né? Como, por exemplo, exames do Thomas. Mas ele não tem convênio? Não cobriu. Entendi. Seguinte, consigo te pagar no dia 15. Monetização ainda não caiu na conta. Cê é louco. Tô liso. Fiz a compra, alimento pro Thomas, mandei aqui o comprovante. Compras, deu esse valor porque mês passado eu não fiz, então tava faltando muita coisa em casa. Você vai conseguir fazer metade? Oi, Júlia, boa tarde. Eu consigo dia 15. E aí vem a minha maior indignação. Eu vou deixar um videozinho aqui pra vocês verem se faz sentido a pessoa falar pra mim que não tem dinheiro pra pagar o exame do filho. Já que você me segue, você vai levar 30, você não vai levar os 15. Mas posso pedir um negócio diferente? Em vez de ser em dinheiro, pode ser no Pix? Por quê? Porque eu pago pensão, tá ligado? Aí vai facilitar. Demorou, pode ser. Vai fazer mesmo? Demorou, pode ser no Pix. Ô, rapaziada, ganhei 30 conto, filho. Bota sua chave, irmão. 30 mil ele ganhou. Será se ele repassou? É nada, vai fazer mesmo? Aí, já era. Tem câmera. 30, hein? O cara é corintiano, o cara é sofredor, o cara merece 30 mil. Mesmo? Deixa eu ver. Agora. Toma, moleque. Caramba, mano. Pera lá, então quer dizer que você faz conteúdo com outros influenciadores recebendo 30 mil na sua conta e você fala pra mim que você não tem 350 reais pra pagar o exame do seu filho? E a pessoa ainda expõe a situação do filho e faz um circo com toda essa situação falando que precisa do dinheiro no Pix porque precisa pagar a pensão. Só que o Thomas mesmo, acho que ele nunca nem viu a cor desse dinheiro. Tô aqui pra falar sobre valores, até mesmo porque cada um sabe da sua condição. Mas eu sou influenciadora e eu sei quanto que o influenciador ganha em uma publicidade. Ai, Júlia, mas por que a Letícia falou então que ele abandonou o Thomas? Não é uma coisa muito forte? Realmente, também acho que a palavra abandono é muito forte. Mas eu não sei qual que é a configuração de família que vocês têm dentro da casa de vocês. Meu pai, ele sempre me levou em consulta médica pra tomar vacina, participava de reunião escolar, sabia da minha rotina de fato, sabia o nome das minhas professoras. Isso pra mim, de fato, é ser pai. Você pegar uma criança a cada 15 dias pra passar 2 dias na casa da sua mãe... Não sei pra vocês, gente, desculpa, mas... Desde o dia que eu saí da casa da minha mãe com 19 anos, que foi quando eu descobri que eu estava grávida, eu nunca mais voltei pra casa dela. Eu continuo morando sozinha até hoje, com o meu filho. E eu tenho orgulho de falar isso porque sou eu que cozinho, sou eu que limpo a casa, sou eu que faço tudo, sou eu que dou banho, sou eu que levo pra escola. Agora vamos pras provas, porque eu falei que eu não falo nada sem embasamento. Se tem um compromisso hoje à noite, consegue ficar com o Thomas e levar ele pra escola amanhã? Oi, Júlia, tudo na paz? Hoje eu não consigo, tenho um compromisso por volta das 19. Você tem compromisso amanhã de manhã? Tenho, por quê? Porque eu tô passando mal e o Thomas tem uma consulta
escola 8h30. E seus pais? Mano, eu não consigo desmarcar amanhã. Não... Peraí. Em nenhum momento que a Júlia entra em contato com ele para ele poder ficar com o filho, ele sempre arranja um pretexto que não pode ir. De jeito nenhum. E não pode desmarcar o compromisso. Não é nem mula. Meu pai tem um exame e a minha mãe vai trabalhar. Eu não consigo. Eu estou muito zoada, de verdade. Você sabe que eu não sou de pedir. Tudo bem, mas eu estou te falando que eu não consigo desmarcar. Você é o pai dele. Ele precisa fazer exames de sangue e ultrassom amanhã. Já desmarquei outras vezes meus compromissos para favorecer os seus. Dessa vez eu não consigo. Os meus compromissos, não do filho dele. Por acaso você consegue pegar o Thomas na escola hoje ou amanhã? Peraí, porque eu vou gravar aqui na Leopoldina e amanhã vou pra Praia Grande. Ixi, eu não vou nem terminar isso aqui. Agora, pra finalizar esse assunto, sabe por que eu tô fazendo esse vídeo? Única e exclusivamente por conta da Letícia, porque eu não acho justo as pessoas caírem matando em cima dela, sendo que foi ela que muitas vezes me ligou e falou assim: amiga, traz o Thomas aqui, deixa ele brincando com a Celine e vai se cuidar. Você precisa de ajuda, você não tá bem, você tá sobrecarregada. E ela tava comigo nesses momentos. Foi nenhum dos parentes do Luiz, nenhum dos amigos do Luiz que estão comentando aí na publicação dele, falando: a verdade sempre aparece, a verdade tá com a mãe, tá? A verdade tá comigo, porque sou eu que fico 24 horas com o meu filho dentro da minha casa, trabalhando dentro da minha casa, cuidando do meu filho e fazendo as minhas coisas. Só pra falar uma coisa, o abandono, a ausência paterna do Luiz começou no casamento, tá? Não começou depois que a gente terminou, não. Só queria enfatizar esse ponto, porque as pessoas acham que quando uma pessoa fala que o pai abandonou o filho, significa que ele pegou e sumiu. Não, às vezes acontece dentro de casa com a mulher e com o filho debaixo do teto, tá, meus amores? Um beijo pra vocês. Bom, galera, conclusão do vídeo. Eu fiquei do lado da Júlia, porque tem muitos homens que faz o filho, abandona a mulher, vai embora de uma hora para outra, despiroca a cabeça. Chega um dia, pega suas malas, vai embora, larga a mulher com o filho. É homem para fazer, mas não é homem para cuidar. Abandona de uma hora para outra. Diz que quer refletir, diz que quer novos ares, não consegue mais ficar em casa, mas não tá lá na presença para criar o seu filho, vê uma vez na semana. Existem homens assim que não ligam para a família, não querem criar seus filhos, não querem constituir um convívio entre a mãe e o pai e o filho. Conclusão do vídeo, se inscreve no canal, vídeo todo dia, meio-dia, às 19h às 21h. E deixe seu comentário que é muito importante para ajudar o canal a